Amém. Paz do Senhor, irmãos. Vamos dar início à nossa escola dominical de hoje e vamos iniciar com a nova revista que é Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Hoje vamos dar início com a lição número 1, que é E deu dons aos homens. Eu gostaria de pedir à Matazinha para iniciar com uma oração e depois vamos dar início ao estudo. Amém. Dá graças a Deus. Amém. Amém. Pai, mais uma vez estamos diante da tua presença, Senhor meu Deus, para te agradecer, Senhor, por nos levantar, Senhor meu Deus, até que chegamos, Senhor Pai, porque tu permitiste, Senhor meu Deus, Pai. E este dia entregamos nas tuas mãos, Senhor. Esta nova lição também vamos começar este novo livro, Senhor, nos abençoa, Senhor. Estamos, Senhor, a aprender mais de ti, Senhor meu Deus. Os teus ensinamentos, Senhor, possam morar dentro dos nossos corações, Senhor meu Deus, Pai. Porque de tudo, vem tudo, Senhor, vem o ensino, Senhor, vem a vida, Senhor, meu Deus, Pai, que estamos aqui, Senhor, não somos melhores, não somos maiores, Senhor, melhores, maiores tu na nossa vida, na tua casa, em cada família, Senhor, meu Deus, Pai. Pai, também entregamos para ti nas tuas mãos, Senhor, continua, Senhor, a dar essa sabedoria que vem de ti, Senhor, meu Deus, Pai, para nos destruir, Senhor, meu Deus, para aprender também mais de ti, Senhor, meu Deus, Pai, em nome de Jesus, entregamos tudo nas tuas mãos. Amém. 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 Vamos tomar lugar. Amém. Então vamos dar início à lição número 1. Antes de começar, eu tinha prometido a semana passada que íamos iniciar com o tema da religião, né? Mas eu vi que infelizmente não vamos conseguir fazer isso num só domingo, porque é muito extenso. Há muitas religiões. Então eu vou falar com o pastor para podermos fazer um estudo à parte, para podermos fazer ou quando não tivermos a revista, ou então quando fazemos, por exemplo, nas quintas-feiras, ou assim nos juntamos e fazer esse estudo. Mas ainda vou falar isso com o pastor e depois vamos ver como é que vamos organizar, porque eu acho que é importante. Mas vamos então iniciar com a lição número 1, que é E deu dons aos homens. O texto áureo encontra-se em Efésios 4, versículo 8, que diz: Pelo que diz, subindo ao alto, pastor, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Verdade prática, os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Leitura bíblica em classe encontra-se em Romanos 12, 3 a 8 e em 1 Coríntios 12, 4 a 7. Romanos 12 diz: Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar, e que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. E 1 Coríntios 12 diz: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amém? Então nós vamos nesta revista falar em especial sobre todo tipo de dom que a palavra nos vai dar, e hoje vamos dar um início o que é que afinal é um dom, né? O que é que a Bíblia nos fala sobre os dons. Vamos à introdução, que diz: A Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais, concedidas de parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bom bem comum. Neste trimestre analisaremos os dons de Deus dispensados à Igreja, para que, com graça e poder, ela proclame o Evangelho de Jesus a toda criatura, além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão. Os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. Tópico 1. Os dons na Bíblia. Primeiro, no Antigo Testamento. O dicionário bíblico Wycliffe
mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva. A origem dessa palavra está na raiz hebraica, natan, que significa dar. Por isso podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos e pessoas peculiares como reis, sacerdotes, profetas e outros. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus da antiga aliança, como observamos no regime da nova aliança. Okay? Então, o que vai diferenciar, ou que vamos perceber na questão dos dons, é que no Antigo Testamento só certas pessoas é que tinham acesso a esses dons, como eram os sacerdotes, os reis, as pessoas que tinham um certo cargo religioso, digamos assim, né? Que tinham uma certa responsabilidade perante o povo, esses recebiam de Deus esses dons e tinham que administrar esses dons. Através da nova aliança, através de Jesus Cristo, houve uma alteração, que a maioria de nós já deve saber, mas vamos ler agora no segundo ponto. No Novo Testamento, o mesmo dicionário informa ainda que ao longo do Novo Testamento a palavra dom aparece com diferentes significados que se relacionam ao verbo grego didomi. Este verbo representa o sentido ativo da palavra dar, em Filipenses 4,15. Na nova aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a Igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministra cura aos doentes e proclama a salvação do homem para a glória de Deus. O Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus e por isso podem receber os dons do Espírito. Amém? Então nós percebemos aqui a grande diferença do Antigo Testamento ou da Antiga Aliança com a Nova Aliança através de Jesus Cristo, é que Jesus Cristo não somente nos deu acesso direto a Deus, mas deu-nos também acesso diretamente aos dons do Espírito Santo. Quer dizer que cada um tem o acesso aos dons de Deus e Deus quer nos abençoar com esses dons. Amém? Então devemos também de estar à busca desses dons que Deus tem para nós. O terceiro ponto, uma dádiva para a Igreja. A fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito de dons, dividiremos este assunto em 3 categorias principais: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Nós vamos falar sobre estas 3 categorias no percurso desta revista. Esta divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontra na Epístola Paulina aos Romanos, 1 Coríntios e Efésios, respectivamente. Insistimos, porém, que essa classificação é apenas um recurso didático, pois quando o apóstolo expõe o assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir os dons em uma lista. Antes, preocupa-se em exortar os irmãos a buscá-los e a usá-los para encorajar, confortar e edificar a Igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Ok? Então nós percebemos aqui que nestas listas dos dons não há classificações, qual dom é mais importante, qual é menos importante, mas sim que nós como Igreja, cada um individualmente deve buscar esses dons para poder encorajar, para poder edificar a obra de Deus aqui na terra. É para isso que são os dons, não é para nós nos gloriarmos, mas sim para continuar a obra de Cristo aqui na terra. Isso já é um ponto muito importante que devemos de aprender. A síntese do tópico diz: nas páginas do Novo Testamento, os dons estão à disposição de todos os crentes com o propósito de edificar a Igreja de Cristo, ok? Então, se nosso propósito não é edificar a Igreja de Cristo, não precisamos estar à procura desses dons, ok? Nós temos o exemplo de Simão, né? Em Atos dos Apóstolos, que era da Samaria, né? E que estava à procura dos dons que o Pedro tinha, né? Os dons de cura, de milagres, mas não era para edificação da igreja, era para edificação própria, para fazer negócio, né? Para poder curar e poder fazer milagres, né? Continuar as suas magias. Pensava que era mais uma fonte de magia que ele podia encontrar, mas percebemos aí que isso não é o sentido dos dons. Temos 3 listas e eu vou pedir para repartirmos a leitura, que se encontram em 1 Coríntios 12, 8 a 10, e eu vou pedir ao pastor para ler 1 Coríntios 12, 8 a 10. Vou pedir ao irmão Orlando para abrir 1 Coríntios 12, 28,
E a irmã Morena pede abrir 1 Coríntios 12, 29 e 30. 1 Coríntios 12, 29 e 30. Morena. 1 Coríntios 12. 8 a 10, pastor. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne... 1 Coríntios, pastor, tá? Porque é diferente. Tá? 1 Coríntios 8. 12, versículo 8 é 10. Sim. Não faz mal, pastor. 12, 29 e 30 para ti. 12, 8. Ok. Pelo Espírito a um é dado a palavra de sabedoria, outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Amém? Está aí, pastor. Né? Obrigado. Irmão Orlando, 1 Coríntios 12, 28. Aonde estabeleceu Deus a igreja? Primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois, de dons de cura, socorros, governos e variedades de línguas. Obrigado, irmão Orlando. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todas línguas, interpretam todos. Ok, graças. Então nós vemos aqui que temos 3 listas que têm mencionado alguns dons. Né? Na primeira lista que leu o pastor, nós vimos 9 dons, na segunda lista 8 e na última 7. Ok? E vamos resumir quais são os dons. E essa tarefa eu vou dar para vocês. Quem é que pode dizer quais daqui desta lista são dons? Talvez o pastor, como tem aí já aberto a sua, pode dizer a sua lista, os dons que tiver aí. Minha lista? Sim, 1 Coríntios 12, 8 a 10. Segundo o texto, o versículo que lemos, portanto, aqui, pelo mesmo Espírito há dado a palavra, sabedoria, né? Pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento, e ao outro fé, pelo mesmo Espírito, outro dom de curar, pelo único Espírito, portanto, da palavra, do conhecimento, da cura, do discernimento e de operar milagres. Ok? Ok, temos ainda. Interpretação. Sim. Sim? Está certo, está certo. Ok, então aí 9 que vamos resumir. A tradução aqui é um bocadinho diferente, mas não faz mal, vamos chegar lá. Temos a palavra de sabedoria, né, que o pastor também leu. Temos a palavra da ciência ou do conhecimento, como diz na sua tradução. Temos a fé. Temos o dom de curar, temos a operação de maravilhas ou de milagres, temos a profecia, o dom de discernir de espíritos, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Nós já falámos sobre isso um bocadinho na revista passada e então desta vez vamos aprofundar um bocadinho mais. Irmão Orlando, na sua lista, temos 8 dons que foram mencionados. Alguns vão se repetir, por isso não se deixe confundir, não é? Os dons que estão aqui nesta lista. Sim, sim. 28. Dons de apóstolos, Sim, de profetas, certo. de mestres, E? operadores de milagres,
socorro, governos, variedades de línguas. É isso, são esses os 8. Ok? Em algumas traduções, em vez de dizer mestres, diz doutores, mas é a mesma coisa, né? Interessante aqui ter os governos, né? Por isso não se deixem, quando tem alguém superior que administra alguma coisa na igreja, é porque tem o dom de governo, né? Não é todos que têm esse dom, porque é preciso ter muita capacidade para administrar uma estrutura tão grande, né? Muitas pessoas diferentes, muitas culturas diferentes, muitas ideias diferentes, e é preciso ter esse dom de governo, né? Irmã Morena, quais são os dons que miramos aí? Em 12? Apóstolo, Sim? profeta, maestro, milagros, sanidad y hablar en lengua y interpretar lengua. Isso. Perfeito. Ok, e praticamente como foi a sequência, foi a repetição daquilo que o irmão Orlando já disse, só faltou o dos governos, mas estava aí tudo junto. Ok, então nós percebemos que há muitos dons e temos que perceber uma coisa, que a Bíblia também não é completa nos dons, né? Não quer dizer que Paulo disse todos os dons que existiam e era isso. Deus é um Deus sem limites e Ele pode nos capacitar para fazer algo que ainda não está mencionado na palavra, né? De alguma maneira, né? E por isso o que temos que aprender neste estudo é que a lista dos dons simplesmente são listas que nós aprendemos certas classes de dons, mas que Deus é um Deus sem limites. Temos que perceber isso, não é? Amém? Ok, então vamos ao segundo tópico, que é os dons de serviço espirituais e ministrais. Ponto 1. Dons relacionados ao serviço cristão. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. O que é que isso quer dizer? Nós não devemos de ser orgulhosos, não devemos pensar que nós podemos fazer tudo sozinho. Assim como um membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função, na igreja necessitamos uns dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual em comunhão em Cristo. Por isso a categoria de dons apresentada em Romanos de serviço subentende-se que quem serve está prestando um serviço para alguém. Observe os dons de serviço listados por Paulo em Romanos: ministério, ofício diaconal, exortação, encorajamento, repartir, presidir e exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da Igreja de Cristo na Terra. Né? É interessante aqui, nesta parte que está nas parentes, né? Quando nós lemos exortação, nós às vezes pensamos que é aquela pessoa que vai abalar connosco. Mas eu achei interessante, porque está escrito em parentes, exortação é também o serviço de encorajamento. Né? Nós não devemos só abalar as pessoas, né? Não devemos só abandoná-las e elas desmaiam, porque já sentem a carga elas já sentem. O que nós devemos fazer é encorajar as pessoas, né? Elas não se devem sentir culpadas daquilo que estão a fazer, mas devem sentir que têm uma chance de sair daquilo que estão a fazer, né? E isso é a grande diferença entre, digamos, só exortar, mas exortar com encorajamento, né? Que senão nós não vamos ajudar ninguém se estamos só a dizer que tu és culpado, tu vais parar no inferno. Nós devemos ajudar as pessoas. Se tu continuas assim, tu sabes que o teu destino não é bom, mas há alguém que te pode tirar dessa situação, e isso é a grande diferença, né? Amém? Então devemos ter isso em mente. Segundo ponto, conhecendo os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes, que lemos isso em 1 Coríntios 12:1. Os dons listados em 1 Coríntios 12 são palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, curas, operações de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Apesar das manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é uma categoria particular de experiência religiosa do crente. O apóstolo Paulo desejava que as igrejas, e em especial a de Corinto, conhecessem algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Uma característica predominante em Corinto, segundo o comentário bíblico Bacon, CPAD, era a vida pregressa dos membros envolvidos com idolatria. E isso é um grande problema quando se começa a misturar as coisas. Quem esteve na quinta-feira no estudo ouviu também falar sobre isso, que Pilatos também começou a misturar
as coisas. Ele, em vez de se responsabilizar pelo julgamento que ele devia de ser juiz, né? E como Jesus não tinha advogado naquele momento, ele também devia de ser o defensor, né? Da causa de Jesus. Devia de ser justo, mas ele então começou a misturar as coisas. Ele, em vez de tomar a responsabilidade, ele misturou, deu a responsabilidade ao povo, não é? E nós muitas vezes fazemos isso. Em vez de tomar a responsabilidade das coisas, nós começamos a misturar. E isso aconteceu em Corinto. Eles estavam a servir a Deus, eles buscavam os dons, mas ao mesmo tempo estavam a viver a idolatria. E começaram a misturar a sua cultura com a cultura de Deus, né? Com a salvação que vinha através de Jesus Cristo. E isso é um grande problema. E muitas vezes nós pensamos que nós estamos ausentes disso, porque não temos aqui santos dependurados. Mas não é isso que é idolatria. Idolatria não é só ter estátuas. Idolatria é quando nós louvamos ou pusemos alguma coisa superior a Deus na nossa vida. Pode ser algum, digamos, interesse extremo em alguma série, pode ser algum interesse extremo num clube de futebol, pode ser andarmos atrás de um famoso, um cantor ou qualquer coisa. Isso pode ser de alguma forma idolatria. Quando nós nos sentimos atraídos por essa pessoa, quando nós sentimos que essa pessoa toma algum lugar na nossa vida que devia ser somente o lugar de Deus, não é? Mafalda, quer dizer alguma coisa? O dinheiro, isso é muito importante. Isso até a Bíblia cita, que não podemos servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo, não é? Não podemos servir a dois deuses. Esse aí até Jesus já tinha notado que as pessoas caem no dinheiro por demais, não é? Então, temos aí essa questão, e foi o que aconteceu com a igreja de Corinto. E é um exemplo para nós muito importante. Por isso é que Paulo teve que falar sobre os dons espirituais, porque havia muita confusão por causa disso, não é? Começava a misturar as coisas que não deviam de misturar. Ok. Era a vida pregressa dos membros envolvidos com idolatria. Muitas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiência mística das religiões de mistérios. Os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e de sua utilização dentro do culto e fora dele. Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada. A Bíblia traz os ensinos corretos sobre o uso dos dons, e se há distorções nessa esfera, estas acontecem por algumas igrejas não ensinarem de forma correta o que a Bíblia diz. E isso contribui para o surgimento do fanatismo religioso, da corrupção doutrinária, dos movimentos estranhos e de muitas heresias. Portanto, o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto, não é? Nós falamos sobre isso na revista também passada, um bocadinho. Se nós focarmos somente nos dons e pensarmos que um culto tem que ter no mínimo uma cura, o Espírito Santo tem que falar durante 3 horas, nós não estamos a cultuar a Deus, nós estamos somente a fazer um espetáculo, não é? E isso é um grande problema que acontece às vezes quando levamos as coisas ao extremo, não é? Quando nós só buscamos os dons, e nós falámos sobre na vez passada, que estávamos a falar sobre o fruto do Espírito, qual é a importância, não é? E Paulo também nos adverte a buscar mais o fruto, não é? A viver aquilo que Deus quer e não somente viver aquilo que para nós é mais agradável, não é? Claro que que cada um quer ver qualquer dia alguém a ser curado milagrosamente. Eu creio que cada um de nós tem esse desejo, cada um quer estar presente quando o poder de Deus está mesmo sensível, né? Quando estamos num culto de avivamento, quando estamos juntos, né? E claro que Deus, assim como nós ouvimos muitas vezes, quando unimos as chamas de cada um, o fogo torna-se mais grande, e é bom. Não quer dizer que um culto sem Espírito Santo não faz sentido nenhum, porque então não é culto nenhum, né? É só um encontro, um clube que está a ler sobre a Bíblia, né? Mas isso também, os clubes de historiadores que fazem isso também podem fazer isso. Mas o importante é não levar as coisas ao excesso, né? Levar as coisas aos extremos, para não cair em áreas que podem ser contraprodutivas, que podem contradizer aquilo que é mesmo a vontade de Deus nas nossas vidas, não é? Terceiro ponto. Acerca dos dons ministeriais. A epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores.
os propósitos de o Senhor concedê-los à Igreja, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Em segundo, promover o crescimento da Igreja local. Terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Ok? Então nós conhecemos esta lista, ou devíamos conhecer, que existe apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Ok? Esses são os cargos ministeriais, ou são os dons ministeriais que existem. Se nós, como Igreja, consagramos alguém, é dentro destes cargos que existe, ok? Então, esses estipulados, temos, claro, o diaconado, mas não é, neste caso, não é um cargo ministerial, um dom ministerial, mas sim é nosso empenho de trabalho, não é? Isso deve ser, o diaconado deve ser para todos, com título ou sem título. Nós todos devemos trabalhar na obra, mas há aqueles que são escolhidos para ter, então, como nós ouvimos há bocado, o dom de governar, né? Que devem ter alguma responsabilidade, e esses, então, têm estes cargos aqui, que são estes 5 apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Ok? Amém? Mesmo se... Pronto, agora até já existe, né? Doutores, pastores, ou reverendos doutores, né? Professores. O que escreveu a revista é professor na universidade, então ele também dá de certeza que deve ter algum tipo de título, mas isso também não é para nós o mais importante dos títulos. O que é importante é verdadeiramente o dom que Deus coloca em nós, não? Se alguém, mesmo que não seja pastor, ou mesmo que não seja evangelista, digamos, como cargo, pode ser alguém que vá às ruas evangelizar, que é a função de um evangelista. Então recebeu o dom de evangelismo, mas não é, digamos, ainda não é reconhecido pela Igreja como evangelista. Também, se todos nós tivéssemos títulos, também já não era um bocadinho estranho, né? Só títulos e não temos membros, era um bocadinho estranho, né? Mas então nós devemos perceber que os dons são dados por Deus, e os títulos, pois, é só uma capacitação, ou digamos, é um reconhecimento humano, né? Porque Deus é que já colocou em nós o dom ou o cargo, não? Amém? Sim, Matheus. Então, aqueles que são designados como apóstolos, é normal, pronto, o dom de apóstolo existe e não podemos negar, não é? A nossa convenção, de alguma maneira, não tem o costume de tratar alguém de apóstolo. O pastor, se souber mais, corrija-me, não é? Mas pelo que eu sei, nós não temos esse costume. Eu sei que há outras denominações que têm apóstolos, não é? E muitas vezes nós ouvimos falar que vem um apóstolo, sei lá eu das quantas, de algum sítio, fulano de tal. Nós queremos que existe esse cargo, sim, que de certa forma é uma responsabilidade superior, não é? Pode ser, até podemos chamar como pastor-presidente, de alguma maneira é como se fosse um apóstolo, porque se nós formos ver os apóstolos na igreja primitiva, Paulo, Pedro, praticamente eram os pastor-presidentes daquelas regiões. Um era responsável por Jerusalém, outro era responsável pelos povos gentios, um ia para ali, outro encarregava-se por isso. Então eles eram praticamente pastores de pastores, não é? De alguma forma. Talvez nós mudamos os termos, mas o dom que é o dom de apóstolo. Não damos esse título assim tão comumente, mas o pastor corrija-me se é. Assim, está fazendo um certo equívoco na atribuição desses títulos, né? Porque, conforme está aqui, os apóstolos, dentro da nossa convenção, pode-se encontrar apóstolos. Porém, não é que se entregue esse título que esse apóstolo. Não. O exercício que ele vai exercer. É o trabalho. O exercício que esse pastor, porque são muitos pastores, mas cada um apresenta-se de uma forma diferente, né? Então, ele é considerado como a convenção lhe dá o título de pastor, mas quando vamos descobrir o ministério dele, a atuação dele no campo, ele está na área de um apóstolo. É somente só que agora, outras igrejas, eles acham que esse nome apóstolo é dado para ser um título de superioridade. Mas, biblicamente, é que está a dizer não pelo título de superioridade, mas pelo serviço. Isso. É como eu e o Patrício. Podemos ter nós os dois títulos de pastor, mas vai-se descobrir
a tua área talvez vai te definir como um apóstolo. A minha área pode me definir como um profeta, a maneira do exercício do trabalho. Sim. E aí existe algo, só que muitos movimentos pegam o título em si como algo de dizer, eu sou apóstolo, estou em cima do pastor, eu sou profeta, estou em cima daquilo. Não diz, é o serviço que define. Ok, obrigado, pastor. Então percebemos que, assim como já tínhamos falado, né, que verdadeiramente os títulos não têm nada a ver com os cargos que Deus nos dá, né? Cada um tem o seu chamado, por isso é que eu disse que também cada um de nós é chamado ao diaconado. Nós vamos falar sobre isso também durante a revista. Cada um deve de servir na obra, não quer dizer que vamos receber o título. São estruturas, né? Estruturas que uma convenção definiu, que é bom que existem essas estruturas porque regulam muita coisa, mas o importante é a busca que nós temos como, ou melhor, os dons que Deus nos entrega e a busca que temos perante Deus, né? Isso é muito mais importante. Eu só vou dar um exemplo, de uma convenção. Não conheço muito, mas, por exemplo, a convenção não usa profeta, apóstolo, mas, por exemplo, tem o pastor Luís Reis. Ele é pastor, mas devido ao ministério dele é conhecido como grande evangelista, porque ele vai, estás a ver? Sim. Ele é pastor, mas é conhecido um dos maiores evangelistas da convenção. Ok. Por causa do trabalho que ele faz. Tem um pastor, é um grande mestre das Assembleias de Deus. Ele já deve estar com 90, e pouco, esqueço o nome. Muito feio. Por que ele é considerado como grande mestre? Porque ele consegue interpretar um texto da Bíblia de uma forma que o pastor João talvez vai interpretar diferente. Então, ele é dado como um mestre. Ok. Porém, eu considero como coisa. Mas as áreas vão se definindo. Sim. Ok. Obrigado, pastor. Sim, irmão Lato. Não, o pastor disse, eu acho também, por exemplo, a Assembleia de Deus tem muito cuidado em atribuir esses títulos. Esse que o pastor acabou de dizer, normalmente é um título que se pode dar a alguém, porque tu vês a função, o que ele exerce, que tu podes ver da evangelista. Agora, se vamos a comparar, buscando a Bíblia, vamos dar um título, por exemplo, de um profeta, nós sabemos exatamente o que os profetas faziam. É que muita gente hoje confunde por ter feito uma ação, duas ou três ações boas que as pessoas pensam, então automaticamente ficamos com esse tipo já de profeta. Mas se for a perguntar, se for a comparar com os profetas do Antigo Testamento ou no Novo Testamento, faziam concretamente, os que existem aqui, nem sequer num bocadinho chegam lá. Mas fazem alguma ação boa, então entendemos por isso, porque é muito pesado, eu acho muito pesado, quando a pessoa intitula-se por esse tipo, por exemplo, profeta e outros que existem por aí. Eu acho que a igreja, nós os crentes da Assembleia de Deus, com isso que o pastor acabou de dizer, quer dizer, evangelista, um grande evangelista, eu acho que está no nível. É por isso mesmo, eu creio que é isso mesmo que também está a reformar um bocadinho, digamos, as igrejas mais modernas, né? Não estou a dizer que nós não somos modernos, porque a Assembleia de Deus também está a passar por um processo de transformação, digamos assim, mas estamos a ver que a busca dos dons, dos talentos, ou melhor, não é os talentos, a busca dos títulos está-se a reduzir um pouco, não é? Porque se nós vemos hoje em dia muitos pastores de uma forma simples nem se apresentam como pastor, não é? Porque eu creio que não faz sentido estar a chapar sempre com os títulos na cara das pessoas, porque isso dá um distanciamento que não faz muito sentido. Deus é que deve nos reconhecer, né? Deus nos deu o cargo e depois da forma como nós administramos é Deus também que nos deve de orientar e nós devemos estar disponíveis para servir, né? E algo que nós já lemos aqui no início, que nós todos devemos ser servos, não é? Os dons são para servir às pessoas, não é? Então, se nós devemos servir, não vamos ser aquele doutor, não é? Ou como um governante que está a milhas de distância de nós, não é? Nós nunca vamos ter, talvez, a oportunidade de falar com a nossa chanceler ou falar com algum presidente, mas temos a chance de falar com o pastor porque ele é um servo para o seu povo, não é? Aquilo que os governantes também deviam de servir, mas que às vezes subiu-lhes fama à cabeça, não é? O importante é buscar os cargos que Deus nos tem colocado em nossas mãos, não é? E buscar isso para servir
ao nosso próximo, né? Como o pastor acabou também de dizer, que devemos ser servos. Isso é o maior ministério que temos em nós, né? Vamos ao terceiro tópico para poupar o tempo, que diz: os dons são importantes. Primeiro ponto. Corinto é uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Primeiro, os dons são importantes. Um argumento utilizado pelos cessacionistas, pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século, é que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Lamentavelmente, isto é verdade em muitos lugares. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar desse assunto com os crentes de Corinto que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Precisamos resgatar a noção de serviço que Jesus Cristo ensinou nos Evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhorar, servirmos à Igreja de Cristo. Diversidade dos dons. O que mais nos chama a atenção na lista de dons apresentada por Paulo em 1 Coríntios 12 não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isso denota a unidade da Igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. O comentário bíblico pentecostal Novo Testamento tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado estes novos dons para serem adequados à situação que havia em Corinto. Pois se compararmos a lista de 1 Coríntios com Romanos e também Efésios, veremos que outros dons são relacionados de acordo com as necessidades de cada igreja local. Aí voltamos ao ponto que eu disse no início. Estas listas nunca vão estar completas. Deus é aquele que dá os dons e Deus pode dar de alguma forma um dom a nós que ainda não está mencionado aqui, né? Principalmente na área de serviço. Eu creio que na área de ministério já não vai haver muitas alterações, né? Porque só há essas formas de trabalhar, mas Deus pode usar-nos essas formas também de um certo grau diferente. E aqui nós vemos que Paulo dava essas listas, ou falava sobre os dons de formas diferentes para com cada igreja, porque ele via a necessidade de cada igreja individualmente. E então nós aqui também devemos de perceber isso. Se nós fôssemos uma igreja que só tem mestres, sem alunos é um bocadinho complicado, não é? Quem é que vai ensinar a quem, não é? Por isso nós temos que ver que os dons que Deus nos dá, e Deus é muito sábio nisso, não é? Ele é sobretudo, Ele é sábio, não é? Mas Ele dá os dons de maneira que nós possamos complementar-nos uns aos outros. Quer dizer, se um tem um dom de ensino, o outro vai ter um dom talvez de cura, ou um dom de profecia, ou um dom de língua, de interpretação, porque Deus quer que a igreja em comum funcione como uma igreja que está capacitada com todos os dons, não é? Então é importante que cada um de nós não pense só individualmente em si e no seu dom, e são os dons que Deus lhe deu, mas sim como igreja usar esses dons para servir na sua obra, não é? Então isso é importante. Terceiro ponto, autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais, como nós podemos ler em Romanos 12:6, que diz: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Então nós percebemos que é a graça de Deus que nos vai dar os dons. Não é pelo nosso mérito, não é pela nossa boas obras, de alguma forma, né? Mas é através da graça de Deus. Deus, quando vir que é necessário nessa área que essa pessoa tenha esse dom, Ele vai dar esse dom. Não quer dizer que nós vamos levar uma vida como nós queremos e vamos viver uma vida que não agrada a Deus, e Deus nos vai oferecer os dons de qualquer maneira. Não é assim que funciona, né? Mas Deus vai dar os dons da forma como Ele vir por correto. Nós conhecemos o testemunho do pastor Walter, né, que disse que chegou um pregador, que foi quando os seus pais se converteram e a sua mãe é alemã, que veio falar em alemão com a mãe. E no final a mãe percebeu tudo, né, em alemão, mas o pregador era argentino, ele não sabia falar alemão. E Deus, por algum tempo, deu-lhe aquele dom de falar a língua alemã, para que a irmã, ou a mãe do pastor Walter, pudesse ouvir, compreender e aceitar Jesus naquele momento.
Ok? Então Deus também pode usar temporariamente nos oferecer algum dom, né? Ou colocou então esse dom de interpretação de línguas, ou esse dom de línguas variadas em nós, e quer usar da forma quando Ele achar por certo, porque não é porque Deus dá-me um dom de línguas que eu de agora para nada consigo falar todos os idiomas, não é? Acho que isso. Mas Deus, se vir que há essa necessidade, Ele vai usar esse dom em nós, não é? Amém? Ok. Não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Portanto, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Isso é pecado contra o Senhor e contra a Igreja. Use-o com coração sincero e transbordante de amor pelo próximo. Não foi por acaso que o capítulo 13, amor, de 1 Coríntios, foi colocado entre 12 dons e 14 línguas e profecias. Ok? Se nós formos ler a Bíblia, 1 Coríntios 12 fala sobre os dons, 1 Coríntios 13 fala sobre o amor e 1 Coríntios 14 fala sobre línguas e profecias. Porquê? Porque é necessário amor para usar os dons da maneira correta. Porque os dons sem amor não nos vão ajudar a nada se for só para exaltar-nos a nós mesmos. Amém? Conclusão. O estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresentará recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua Igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquem os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a Igreja na história. Amém? Então, se Deus usou os apóstolos, se Deus usou os discípulos de Jesus no seu tempo, Deus quer usar a nós neste tempo. Então devemos buscar os dons para não sermos uma igreja parada, devemos ser uma igreja ativa que Deus quer usar. Devemos ser individualmente responsáveis por buscar os dons, mas para dar fruto. Okay? Não devemos buscar os dons para nos orgulhar, para dizer eu sou o grande mestre, eu sou o grande professor, mas sim para que a igreja possa crescer e aprender mais. Amém? E essa responsabilidade está em nós, mas Deus é que nos vai capacitar no momento certo. E tudo isso com amor. Amém? Amém. Ok. Então para a semana, lição número 2, o propósito dos dons espirituais. Ok? Hoje falamos superficialmente sobre os dons e para a semana vamos então aprofundar qual é o propósito dos dons espirituais. E os irmãos vão perceber que nós vamos falar muito sobre o propósito dos dons, que vai se dividir nos dons da revelação, de poder, elocução, que é do pregar, de falar, né? Ministério, e depois vamos falar sobre os ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre ou doutor, presbitério, bispo e ancião, que também são cargos que existem ou são reconhecimentos que nós temos dentro da igreja. Temos o diaconato, né, que não está na lista dos dons, mas são serviços que nós devemos ter na igreja. E no final vamos falar sobre a sabedoria de Deus. Amém? Ok? Então, se não houver perguntas, eu entregarei ao pastor. Que Deus vos abençoe. Todos que também estão em casa.